Prontinho, começou. Agora, quem quiser falar, pode abrir o áudio, porque eu não vou estar enxergando o chat. E se alguma coisa falhar, o microfone ficar ruim, por favor, vocês me avisem. Então, a gente vai falar sobre a gravitação universal, que é um assunto tão lindo, tão maravilhoso. Claro que a gente tem fórmulas, isso e aquilo, a gente tem decoreba, a gente tem coisas que caem no vestibular, mas o foco principal da aula não cai no vestibular. Talvez caia pouca coisa, mas posso dizer que a parte mais interessante não é a parte que o vestibular cobra. Como essa matéria não é uma matéria muito cobrada, eu posso dar um enfoque maior para umas partes mais legais, para ela não ficar maçante, sabe, chata, e enfim. Então a gente tem tudo que a gente vai falar aqui é sobre as teorias gravitacionais, porque a matéria está dentro de uma delas, é a matéria que a gente precisa ver, porque a matéria que a gente estuda, a física que a gente estuda, e tudo que a gente explica por fórmulas matemáticas, a gente estuda o que é a física newtoniana, a teoria de Newton. Então, tudo que a gente vai ver aqui são coisas que Newton falou, Newton achou de fórmula, e só que a gente sabe que não é tudo verdade, ou é, não sei, vamos ver. Então, eu fiz esse slide porque assim, eu tava tão empolgada na hora de fazer essa aula, tava tão feliz, eu tava assim, ó, surtando, sabe? Nossa, nem acredito que chegou a hora dessa aula, de tanto que eu amo. Mas a gente precisa começar pelo quê? Por fórmulas, a gente precisa começar pela coisa chata. Mas nesse mesmo slide a gente tem uma coisa muito interessante para mostrar para vocês. Preciso manter a calma, porque senão eu vou atropelando tudo. Bom, então a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante, porque o nome da aula é gravitação universal, então o que a gente precisa falar primeiro? Gravitação. O que é a gravitação? É uma força entre todas as partículas do universo que possuam massa. Tudo, tudo que possui massa. Um átomo tem, exerce uma força gravitacional. Um átomo é tão pequenininho, ai, nossa, então, tem massa. Você, você tem o quê? Tem massa, não tem? Então você exerce força gravitacional, você exerce força gravitacional. Mas é muito pequena, claro que assim, você não chega a mão perto, que nem aqui, vou chegar a mão perto do bichinho que eu tenho aqui, ele não vai vir para mim, ele não vai atrair. Que é uma força muito pequena. A gente vê essa interação entre corpos grandes e algum outro corpo pequeno, que nem a Terra e a gente. Aí a gente percebe a interação da força gravitacional. Que a gente é fixo, né, no chão. Se a gente pular, a gente não sai voando. Por quê? Porque a gente tem a gravidade puxando a gente para o centro da Terra. Então é isso que a gente tem que pensar da gravitação, que é uma força que está em tudo que tem massa. Cuidado, tá bom? A gente tem então o que? A fórmula da lei da gravitação universal de Newton também, Newton que propôs, e essa fórmula é a Gzão, que é uma constante gravitacional, multiplicando as massas. O que são essas massas? É mão e aninho. Não tem problema que mão seja a massa menor, enfim, são as massas dos corpos que você está medindo a interação da força. E a distância é ao quadrado, e essa distância é entre os seus centros. Cuidado com isso, gente. Que nem o exercício que eu coloquei na lista está falando sobre a distância entre duas pessoas. Eu acho que é isso, tem pessoas. É uma distância pequena, tudo certo ser pequena. Por quê? Porque são pessoas. E fora que, assim, você não vai pegar e colocar, tipo, sei lá, a distância entre fulano e fulana é 10 metros, mas ele tem uma distância também da superfície da pele até o centro. Não tem isso, entendeu? O que você tem que prestar atenção é quando o exercício te dá a distância total, ele pega e fala a distância entre os centros, ou se nem fala nada, e não dá as medidas dos raios, enfim, tudo certo. Tô falando entre dois corpos grandes, que nem a Terra e a Lua, enfim. Então é isso que você tem que prestar um pouquinho de atenção, porque se o problema é te falar que a distância entre as superfícies deles são tantos quilômetros,
e der os raios, você tem que fazer o quê? Somar os raios, porque é a distância entre os centros dos dois corpos. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Essa constante, ela é fixa, como o próprio nome diz, ela é uma constante, ela não muda. E o valor dela é 6,67 vezes 10 a menos 11. Olha a unidade desse G. Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Quando a gente coloca uma constante em uma fórmula, geralmente a gente coloca essa constante para quê? Para a fórmula funcionar. Porque sem essa constante, o que acontece com a fórmula? Não vale nada. Então, geralmente, a gente coloca essas constantes para dar certo, as coisas para dar certo. Aqui a gente consegue fazer essas gambiarra, né? Então, vamos falar que é isso mesmo. Olha só essa frase aqui que a gente tem para falar dessa fórmula. Essa frase é muito famosa. Acho que vocês com certeza já escutaram essa frase, que a matéria atrai matéria na razão direta. O que é a razão direta? Quando a gente aumenta um, aumenta outro. Lembra que eu falei na aula passada que a gente tem uma coisa em cima e outra coisa em cima? Na aula passada, não, na monitoria. A gente tem duas coisas que estão em cima da fração, né? A força gravitacional, se a gente colocar um tracinho, colocar um embaixo é uma fração, e ele está na parte de cima. Então, a gente tem duas coisas que estão em cima. Se a gente aumentar um, para a gente manter a igualdade, a gente tem que aumentar o outro. Então, ela é na razão direta do produto das massas. Nas massas do quê? Das matérias que está falando. E na razão inversa do quadrado da distância. Ah, por que é inversa? Porque se a gente aumentar a força gravitacional, a gente vai ter uma razão do outro lado que precisa ficar o quê? Maior. A gente está aumentando de um lado, a gente tem que aumentar do outro. Como que a gente faz? Se a parte de cima está constante, a gente vai pegar e dividir o mesmo número por um número cada vez maior. Se a gente divide um número por um número cada vez maior, a razão vai ficando. Desculpa, gente. Se a gente divide um número por um número cada vez menor, a razão vai ficando cada vez maior. Acho que eu não preciso dar exemplos. Se vocês precisarem de exemplo, acho que vocês podem me falar, mas na monitoria da semana passada a gente tem exemplos. Agora vamos para uma parte interessante. Ai, meu Deus do céu, essa parte é muito interessante. Quando a gente fala de universo, a gente tem algumas coisas que a gente tem em mente, né? Como, por exemplo, eu quero que vocês me respondam mesmo. Abra o áudio e me responda agora. Vocês têm noção se o universo é finito ou infinito? Vocês sabem se ele é finito ou infinito, por acaso? Pode responder. Então, até onde eu sei que ele é finito. Ele acaba em algum lugar. Certo. E você sabe onde? Você sabe como? Não, não. Então, eu lembro de um professor de física meu falando distância hum, estimada de até onde vai o espaço, mas eu não lembro do número em questão. Uhum, tá certo. Mas alguém pensa alguma coisa sobre ou sabe alguma coisa sobre? Pode falar, tranquilo. Eu quero mais uma opinião. Só o Rua vai falar? Gente, vocês estão aí? Ninguém vai mais dar opinião? Eu acho que é infinito, mas eu só acho mesmo. Quem que é? Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Obrigada, viu, por falar. Muito obrigada. É, Então, não sei, tá? O que a gente tem é o que o Rua estava falando, que ele é assim, nos, nas palavras que eles usam, a gente tem um universo que é observável. Então a gente tem um limite até onde a gente consegue ver, com as tecnologias que a gente vê. E a gente pode comparar isso muito bem com quando você está na praia, você está no mar, e você olha para o horizonte e você vê o fundo, você vê um fim, certo? Você vê um fim. E se você andar, você vê o quê? Você continua vendo o fim. Mas é o mesmo fim de antes? Não, você consegue enxergar mais. Você vai para frente, você vê mais. E é exatamente isso que acontece com o universo. A gente, daqui onde a gente está na Terra,
A gente enxerga, a primeira cola que eu preciso, a gente enxerga, não a gente precisa de instrumentos. A gente enxerga, eu achei dois números. Um site está falando que a gente pode enxergar 46,1 bilhões de anos-luz, que é muita coisa, muita coisa. E tem um outro número que eu vi de 70 e alguma coisa bilhões de anos-luz. Enfim, a gente enxerga muita coisa e é tudo isso que a gente conhece. Mas, como eu estava falando, se a gente for para outro ponto, a gente pode ir para muitos anos-luz e ter essa visão, tentar ver de novo essa distância. A gente vai enxergar quanto? A gente vai enxergar os mesmos 46 ou 70 e tantos bilhões de anos-luz. Então, ele tem fim? Não sei. Não sei. O que eu sei, o que a gente sabe, é que o universo está crescendo. Então, se ele está crescendo, provavelmente o que? Ele tem fim, certo? Ele é finito. E ele está, além de estar crescendo, já é enorme, está crescendo, ele está crescendo acelerado. O que quer dizer isso? Que a gente tem uma força, uma aceleração que está empurrando ele para fora, que ele está crescendo, ele está andando. E aí a gente cai em uma pequena contradição, porque eu não sei se vocês sabem. Alguém sabe como que é o gráfico da força gravitacional no eixo Y pela distância, a distância aqui da fórmula mesmo, pela distância que a gente está medindo? Alguém sabe como que é o gráfico? O que se assemelha? Eu não sei se vocês sabem os nomes. Alguém sabe? Não? Então, é um parecido com uma hipérbole. A única coisa é que ele não vai tender a zero. Vocês sabem como é que é uma hipérbole, né? Ele passa bem pertinho do eixo Y e desce bem pertinho do eixo X. E lá no infinito dos dois, ele toca no zero. Mas é no infinito que ele toca no zero, tá bom? No infinito. A única diferença é que no eixo X ele não vai tender a zero, porque a gente tem a distância do raio da Terra. Então, essa distância do raio não permite que toque. Então, tem um começo no gráfico, ok? Mesmo assim, essa distância da força gravitacional vai diminuindo, 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 fazendo uma curva. Ela vai diminuindo, vai tendendo a zero e vai chegar no zero lá no infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer que a força-peso. O que é a força-peso, gente? Vocês têm noção? Força-peso é a força gravitacional, não é? Força-peso não é a força que a gravidade exerce na gente? Qual que é a diferença? A diferença é a forma, você tem que ver qual que está pedindo. Então, assim, o que quer dizer isso? Quer dizer que seu peso no infinito é zero, ok? Mas só no infinito que é zero. Então, quer dizer que só no infinito que não exerce, que a Terra, a gente está falando, está aqui na Terra, quer dizer que só no infinito que a Terra não exerce gravidade na gente, a gente não é puxado de volta para ela. Só lá. O que isso quer dizer ainda? Quer dizer que você, tendo como base que o universo é finito, você está sofrendo a interação da gravidade, está sofrendo as ações da força gravitacional por alguma coisa que está a 46,1 bilhões de anos-luz aqui. Você está sofrendo a interação da gravidade lá longe. E, mais uma vez, a gente cai num negócio que não faz sentido. Porque não sei se vocês prestaram atenção no que eu falei. Vocês sabem o que é a gravidade? A gravidade é um tipo de força. De que tipo? Ela é atrativa? Ela é repulsiva? Gravidade é um tipo de força atrativa. Ela quer atrair as coisas. Na série que o Juan me recomendou, a gente vê muito bem isso, que eles falam muito que a gravidade quer destruir a estrela e ela fica apertando e compactando a estrela e ela quer explodir, juntando o que está lá dentro. Então, a gravidade é o quê? É um tipo de força atrativa. Só que eu falei para vocês que, ó, além da gravidade ser atrativa,
vocês sofrem, a gravidade está exercendo um poder sobre qualquer coisa, assim, eu tô aqui, o corpo tá 30 anos-luz aqui, o outro tá não sei quantos bilhões de anos-luz e tá tudo interagindo atrativamente, e o universo está crescendo, acelerado. E isso é o quê? Impossível. Não dá para acontecer isso. Ou vocês acham que dá? Não, não dá. Entendeu? Então, o que acontece? Teorias. O que eles colocam de teorias? Vocês sabem qual que é a teoria que eles colocam no meio para tentar explicar? Vocês sabem ou não? Não sabem? Eles falam que existe alguma coisa que eles chamam de matéria escura. E o que é matéria escura? Você sabe o que é matéria escura? A explicação é excelente do que é matéria escura. É tudo que ninguém consegue explicar. É isso que é matéria escura. Então, assim, é complicado, porque a gente não explica. Então, como que a gente sabe o que tem? Por que tá atraindo? E aí vai teoria atrás de teoria, e é isso que a gente vai tentar entender. Eu espero que vocês tenham sentido essa emoção quando eu senti, quando eu descobri essas coisas. Eu queria sair contando pra todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham achado interessante, porque essa era a primeira parte legal. A segunda parte no final. Agora é fórmula, viu, gente? Agora é fórmula, 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 matéria, matéria, matéria. Não matéria do espaço, matéria de aula mesmo. A gente vai falar o que agora? Outra fórmula para encontrar o que? Gravidade. A gente estava falando de força gravitacional, agora a gente vai falar de gravidade. Nossa, não é a mesma coisa? Não. A força gravitacional é o quê? Força. Gravidade é o quê? Vocês lembram o que é gravidade? É uma aceleração. Aceleração gravitacional. Que a gente usa, às vezes, 10. Se algum problema a gente tem especificado é 9,8, que eu coloquei o valor de 9,81. Mas não sei se vocês sabiam, mas 9,81 ela é um valor meio que fixo. Mas na verdade não é para todo lugar que é 9,81, não. Por exemplo, você sabe que a gravidade da Lua não é, certo? Não tem nada a ver com esse valor, a gravidade é menor. Na cidade de Uberaba, ano passado, no laboratório de física, a gente fez um experimento também para medir a gravidade na cidade de Uberaba. E é muito interessante, não é difícil, as fórmulas são muito difíceis. Eu não lembro qual que foi o valor, gente, eu não lembro. É muito próximo de 9,8, muito próximo. Então, por isso que esse valor é meio que uma regra, né? Porque às vezes a gente usa 10, então é nóis. Eu coloquei aqui que a força gravitacional é igual ao peso, a gente abre a expressão e chegando essa igualdade. Nossa, coceira no olho, gente do céu. Ui. Que é a gravidade igual ao G, que é o mesmo G, a constante gravitacional da força gravitacional, o mesmo G da fórmula, vezes a massa do que? A massa do que você está tratando, tá bom? Se for Terra, massa da Terra, se for Lua, massa da Lua, se for Marte, massa de Marte, enfim. E o raio dele ao quadrado, ok? Olha só, a gente tem que pensar, o raio, o que eu digo é a distância da superfície até o centro, né? Como eu falei, a gente tem que usar o centro, lembrando que a gravidade é no centro. E olha que eu coloquei aqui, se a gente tem uma altura que a gente precisa considerar, se está muito alto o objeto, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que somar essa distância para colocar na fórmula, ok? Se a distância é significante, senão não precisa. Se tipo, eu tô na Terra, a Terra tem um raio de não sei quantos quilômetros, 6.400, eu acho, quilômetros, e aí eu vou subir a 10 metros de altura, sabe? 10 metros é nem cosquinha em 6.400 quilômetros, entendeu? Então, isso você não precisa colocar, não. Agora, se for um número maior, provavelmente vai vir avisado no problema, né? Então, agora a gente já viu força gravitacional, a gente já viu gravidade. A gente pode falar o quê? De satélites e como que eles são colocados lá em órbita. Para eles colocados em órbita, eles precisam ser lançados a uma velocidade específica. Na verdade, a gente tem um intervalo onde eles vão estar bem colocados no lugar apropriado. Por quê?
olha o que eu estou falando aqui. A gente tem uma formulinha, que é a velocidade de ejeção, por isso que é VE, que é a velocidade que ele vai sair do solo, que é a raiz quadrada de tudo isso que está aí dentro. Raiz quadrada de 2 vezes a massa da Terra, vezes o gesão, dividido pelo raio. E essa é a forma que a gente acha a velocidade que ele precisa. Eu já coloquei aqui que é o raio mínimo e o raio máximo para ele ser colocado em órbita, para ele escapar da órbita. Para ele ser colocado em órbita, a gente precisa de 8.000 metros por segundo. É muita coisa, a gente tem que ser muito rápido. Sabe o que acontece quando a gente lança ele menos de 8.000 metros por segundo? Uf, caiu. E quando a gente lança mais de 11.200 metros por segundo? Uf, foi embora. Tchau, foi embora. Então, assim, é claro que os problemas que a gente estuda para passar no vestibular não são nada, né? Porque, assim, se a gente pega e estuda muito, e estuda mais, e estuda mais, e vai na NASA, e a gente aprende a lançar foguete. Você já pensou o trabalho que dá? Nossa, não gosto nem de pensar, gente. Olha, gosto muito de física, mas, ai, trampo, viu? Muito trampo. Mas então, vocês vão usar essa formulinha, em um exercício, um acho que é o último exercício. Se tiver mais um. Ah, não, é um só. Até porque a listinha eu fiz bem pequenininha para vocês, muito, muito boazinha. Coloquei somente 6 exercícios, muito tranquilinho. E eu acho que. Ana, Oi! os satélites Oi? que são colocados em órbita em outros planetas que não a Terra também precisam estar nessa mesma velocidade? Não, né? Porque aí a massa é diferente, o raio também é diferente, não é? Aí a gente vai ter que mudar algumas coisinhas dentro da fórmula. Mas boa pergunta. É isso que você queria saber? Até os que saem, não sei, porque tipo, o que sai da Terra para, por exemplo, ir para a Lua que está em Saturno. A gente usa a massa da Ah, Terra ou a gente usa a massa de Saturno? ixi, eu pesquisei e eu acho que é a massa da Terra. Só que o raio vai mudar. Raio não, a distância, né? Que aí você vai ter que pegar e colocar, Ah, sim. sei lá, longe. É longe. Mas eu vou pesquisar. Na verdade, eu já fiquei com essa dúvida quando eu fui estudar a aula. Eu já pesquisei e nos exercícios que eu encontrei, a gente usa a massa da Terra. Mas assim, boa pergunta. Não sei. Fica tranquilo que no exercício que. Não sei se eles vão chegar a te pedir também no vestibular para você lançar um foguete para uma lua de Saturno. Provavelmente só colocar o satélite em órbita mesmo. Então você pode ficar tranquilo. Que isso deixa para o pessoal da NASA, mas pode ficar tranquilo que se você, por favorzinho, vier na monitoria da quarta-feira que vem, eu prometo te dar essa resposta. Tá bom? Gente, leis de Kepler. Ó, fiquei feliz que é a última coisa da aula, depois é só teorias legais que vocês amam. E eu também, eu espero que vocês amam. Amém, não sei. Nossa senhora, tô ruim. Ó, última coisinha da aula são 3 leis, provavelmente vocês conhecem, porque vocês são muito inteligentes, vocês são inteligentes pra caramba, eu fico até assim. A primeira lei são as trajetórias elípticas. Elíptica, se sabem que significa que é uma elipse, ela é tipo um ovo. Só que assim, é uma bolota que achatou, entendeu? E é que na faculdade vocês veem isso mais fácil. É que, assim, eu falo na faculdade porque eu faço engenharia, então eu tive uma matéria que a gente viu isso aí a rodo. Nossa, a gente viu fórmula, que tem, né, equação, tudo mais. Mas para vocês, o que que significa ser uma elipse? Significa que dentro dessa pelota a gente tem 2 focos. Um dos focos é o Sol e o outro foco é a mesma distância. A gente tem uma distância aqui para o Sol, uma distância aqui para o foco. É isso que vocês têm que saber que a gente tem numa elipse. Além disso, a gente tem o periélio e o afélio. Periélio é aquela região perto do Sol
Nossa, eu falei perto, com um R bem puxadão, hein, gente, pelo amor de Deus. E a gente tem o afélio, que é a região afastada do Sol. Essas regiões têm uma diferença que a gente vai entender na próxima lei, que é a lei das áreas, que diz que os planetas, nas trajetórias, nas órbitas deles, né, elípticas, eles varrem áreas iguais para o mesmo intervalo de tempo. O que significa isso? Varrer áreas iguais para o mesmo intervalo de tempo, em relação ao foco que está o Sol, tá bom? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a área 1 é igual à área 2. Isso comprovado. Não sou eu que estou inventando. Isso é comprovado matematicamente. As áreas são iguais. Só que é intuitivo mesmo vocês pegarem e perceberem que o quanto o planeta andou para a trajetória 1 é maior do que o tanto que ele andou para a trajetória 2. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas olha aqui. Tomara que vocês tenham visto o mouse. Essa região aqui da área 1, ela é bem maior que essa região aqui da área 2. Não estou falando da área, estou falando do que ele andou, só a trajetória mesmo. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma pequena análise de uma forma muito tranquila. De novo, análise de fórmula. Gente, física é tenso mesmo, tem análise de fórmula a rodo. É uma fórmula muito tranquila, é a fórmula da velocidade que a gente. É só para encontrar uma relação com a velocidade, tá bom? O que a gente pode falar sobre a velocidade aqui? Se a gente pega o que é a velocidade média, vocês lembram o que é a fórmula da velocidade média? Bem tranquilinho. Delta S sobre delta T. O que é delta S? Delta S é isso aqui, ó. Tudo que ele andou, é o deslocamento dele, certo? E delta T é o mesmo. O mesmo para cá, o mesmo para cá. A única coisa que muda é o deslocamento. Se desse deslocamento aqui, a gente vai pegar ele grandão assim e vai diminuir. A gente vai pegar e diminuir o delta S. O que significa, então? Se está diminuindo o delta S, o que acontece com a velocidade, gente? Respondam. Estou esperando. A velocidade vai aumentar, não vai? Se diminuir o delta S, Se a gente diminui o delta S e mantém o delta T, a velocidade aumenta, não? não aumenta, sabe por quê? Vamos colocar número para a gente entender? Se a gente tem um. Só se eu estiver bugando aqui, mas os dois estão em cima, então se um diminuir, o outro tem que diminuir também. A gente tem um delta S, vamos colocar de. Não vou colocar medidas porque não sei, deve ser muitos quilômetros. Vou colocar uma coisa pequena para a gente entender. Vou colocar o delta S como 20. Quanto que dá? E o delta T 2. Quanto que dá a velocidade? 10, certo? Delta S sobre delta T, 20 sobre 2, 10. Aí a gente vai diminuir esse delta S para 10 e continuar com o delta T2. Então a gente diminuiu. Quanto que vai dar essa nova velocidade? Não vai dar 5? Então quando a gente tem, ó, quando a gente tem uma coisinha em cima e do outro lado a mesma coisa em cima, se a gente diminui um, a gente diminui outro. Se por acaso fosse o delta T que estivesse diminuindo, aí sim a velocidade iria aumentar, porque aí um em cima e um embaixo, inversamente proporcional. Então, se a gente aumenta um, diminui outro. Sabe uma coisa boa que a gente pode fazer? Escreve a fórmula, além de colocar valores, a gente pode escrever a fórmula e pensar, coloca uma setinha, o que está aumentando? O que eu estou falando que está aumentando? Está aumentando, está diminuindo a área? Coloca uma setinha do lado da área. A gente tem a fórmula que coloca uma setinha para baixo assim, do lado da área. Aí pensa, nossa, se eu estou diminuindo a área aqui e a velocidade, olha, a velocidade está em cima, a área está em cima, então provavelmente vai diminuir. Coloca setinhas, elas são muito boas para a gente entender. Mas é só isso mesmo que eu queria falar sobre essa lei, que quando a gente diminui o deslocamento, a gente tem uma diminuição da velocidade. O que significa? Que na região do periélio, aqui perto do Sol,
a gente tem uma velocidade maior. O planeta ele anda mais rápido do que quando ele está no afélio. Interessante isso, né? Justamente por causa dessa lei mesmo. É essa lei que explica essa diferença de velocidade. Alguma dúvida? Próxima Até leizinha. então Oi? não. Eu confundido a da velocidade, mas já ficou claro aqui. Ah, que bom, muito bom. Tá bom? Qualquer coisa você me para, viu? Terceira lei é a lei dos períodos. Essa lei é uma formulazinha bem pequena e é só para dizer que ela é constante. Esse igual a K pode ser que confunda um pouco, mais calma que eu vou explicar. Primeira coisa, tem um R ali que a gente pode confundir com outros R's. Tem R aonde? Tem R aqui, olha, que é distância. Aqui eu dei uma travada também, né? Aqui é também, aqui eu coloquei D. Nossa, mas vai ser tonta lá longe, hein? Aqui eu podia ter colocado R, né? Que é tudo R de distância. Enfim, foi D aqui, é tudo distância. Esse R é diferente. Esse R é uma distância que a gente faz por média. O que é isso? Ó, a gente pega esse R aqui, a gente fala que é o raio médio. Raio médio do quê? Da órbita, tá bom? Olha o que tá falando aqui. Você vai literalmente pegar essa órbita e dividir por 2, tá? Esse diâmetro, não é bem diâmetro, porque não é um círculo, mas enfim, você vai realmente pegar a distância. Essa distância aqui, esse desenho tá bom, mas nem tá tão bom. Porque assim, essa setinha aqui tinha que vir no meio, né? Que a gente tem que pegar essa distância e essa distância. O raio médio é a somatória das distâncias entre o centro do Sol até o periélio e entre o centro do Sol até o afélio, dividido por 2. Literalmente faz uma média para achar o raio médio. Simples assim. Então a gente vai ter o quê? A constante é o quê? É o período, justamente lei dos períodos. Período de. Gente, sabe que tem uma bugadona aqui de palavra de rotação e translação? A gente vai ter o quê? O período que o planeta faz em volta do Sol, que eu não lembro o que é. Perdi, se eu não me engano, é translação. Não, não lembro. Se alguém puder me falar, eu agradeço. Esqueci mesmo. Vou pesquisando enquanto isso. Então, o que a gente tem? A gente tem a formulinha que diz que o período ao quadrado, que é justamente o que eu estou pesquisando aqui. Ai, gente, é a mesma cor que nada, né? Eles falam às vezes que fica tão besta. Tá, é translação, gente, achei. Pronto, uhul. Então é o movimento de translação que o planeta faz, é o período de translação. Então, qual é o período de translação da Terra? Vocês sabem, né, gente? É 365 dias. É 365 dias e 6 horas. É que a gente coloca 365, acerta de 4 em 4 anos e fica tudo certo. Enfim, então vai ser o período ao quadrado sobre esse raio médio que a gente achou ao cubo. Mas igual a constante, como é que eu vou fazer uma conta que é igual a uma letra, né? Não tem como. O que significa isso? Significa que para todos os corpos que existem na face desse mundo, que na verdade é no sistema solar, tá dando a volta, que nem eu vou pegar o período de translação da Lua e dividir pelo raio médio da Lua, que no caso não vai ser em torno do Sol. A gente vai estar falando o quê? Em torno da Terra. O que quer dizer? Quer dizer que o período dela ao quadrado sobre o raio médio dela ao cubo é exatamente igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio médio da Terra ao cubo. Essa fração, essa razão, ela não muda, ela é idêntica. Por isso que a gente pode colocar como uma igualdade. Vocês vão ter um exercício desse que está falando de Terra e Lua. Não, satélite e Lua. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão igualar, porque essa razão é constante. É, geralmente é análise de fórmula que vocês devem amar. Deve estar cansado já de ver análise de fórmula na face da vida de vocês.
Mas é só isso mesmo, é a formulinha, bem tranquila. É só vocês guardarem que ela é uma constante e vale para todos os planetas. Provavelmente eles vão dar ou planetas, ou no exercício que eu coloquei na lista, eles deram um satélite. E o que, que vai ser? Vocês podem igualar um planeta com um satélite, ou com a Lua, ou enfim, qualquer coisa. Entendeu? É isso que fala a lei dos períodos. Acabou a matéria. Começamos a entrar em umas coisas interessantes. Na verdade, o que tinha mais interessante era no primeiro slide mesmo, que eu achei que era muito pã. Enfim, a gente vai falar agora, até porque, como eu disse no começo da aula, tudo que a gente estava falando aqui era sobre o quê? Newton. Tudo Newton. A gente tem uns problemas que Newton nem explica buraco negro, tem mais coisas, é que eu não tô lembrada, eu li, mas eu não coloquei aqui, porque, nossa, era tanta informação que eu achei que vocês iam ficar louco. Mas então, existiam dúvidas que Newton não explicava, e, assim, precisava ter algum jeito de mudar. Vocês podem ver no primeiro parágrafo que eu coloquei que é adoção de um universo euclidiano. Vocês têm noção do que é o universo euclidiano? Não sei se vocês sabem, mas aquele plano XY que a gente estuda é um plano euclidiano, é um plano cartesiano, euclidiano. E significa euclidiano que a gente estuda em duas dimensões. Ah, então quer dizer que tem como a gente fazer medidas de jeitos diferentes? Vocês sabiam? Tem sim. Não precisa, assim, a gente usa um esquema que a gente mede em linha reta, né? Não necessariamente a gente pode medir em linha reta. Se, por exemplo, a gente vai medir um quarteirão, tem um monte de quadradinhos, a gente não precisa necessariamente medir puxando um ponto no outro. A gente pode ir fazendo o quê? Contornando os quarteirões, como se fossem quarteirões mesmo, andando nas ruas e indo até o ponto. Pela distância mais curta, a gente tem outras distâncias. Eu lembro de uma que chama distância de Manhattan. A gente tem essa distância euclidiana. Tem mais. Chebyshev, eu acho que chama. São umas distâncias bem interessantes, viu? Quem for fazer engenharia vem álgebra linear. Eu acho. É isso mesmo, álgebra linear. Então a gente não tem só uma maneira de se medir as coisas. E a gente usa o quê? A gente usa a maneira euclidiana, a gente usa linha reta. Só que a gente tá no mundo esférico. E tipo, não sei, entendeu? Não era pra dar certo. Se a gente construísse um prédio aqui, a gente mede tudo em linha reta, mas ele não cai. Por que que dá certo? Alguém tem noção por que que dá certo? Já que a gente mede tudo em linha reta, na verdade a gente devia medir o quê? Em superfícies curvas, porque o nosso planeta é curvo. Mas dá certo. Será que alguém sabe explicar por que que dá certo? Não? Bom, gente, as distâncias que a gente usa, tenho certeza que alguém pensou nisso, só tá com vergonha de falar. As distâncias que a gente usa aqui para construir um prédio, para construir, enfim, qualquer coisa, elas são minúsculas. A gente não pode comparar uma distância para construir uma casinha com a distância que tem um raio da Terra. A gente não pode, o comprimento, uma circunferência inteira da Terra. A gente não tem como comparar. Ela é curva, mas a gente fazendo uma casinha fica curvo? Não, fica reto. Por isso que dá certo. Porque a distância é pequena, entendeu? Só que isso causava um pequeno problema na hora que a gente ia falar sobre gravidade. A gente fala coisas aqui da Terra, tranquilo. A gente faz o quê? Coisas de pequenas distâncias. Mas aí você vai ver e vai falar sobre a distância entre o Sol e a Terra. Putz, ai, ferrou. Como é que a gente vai falar coisas, entendeu? Então, isso que a gente estava pensando, a gente não, né? Aí você estava pensando e falou, putz, isso não bate. Então, o que que ele falou? Ele criou o quê? A teoria da relatividade. O que que é a teoria da relatividade? Ele colocou um conceito de uma rede espaço-temporal
que é deformada pela gravidade. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar uma rede plana em curvaturas. Olha só o desenho que a gente colocou aqui. Olha, a gente não, eu. Olha só, tem uma curvatura que o planeta está deformando por causa da gravidade. Isso aqui cria um campo gravitacional em volta do planeta que faz com que as coisas sofram uma atração dentro desse campo. Então, quer dizer que aquilo que a gente estudou, que a gente falou agora há pouco, que deu uma travada na cabeça, sim, é mentira. E falar a verdade, faz mais sentido mesmo ser mentira. Por quê? O que eu falei sobre o satélite? Não tem uma velocidade que você lança ele, ele escapa? Ele não devia estar sofrendo a atração? Não é? Por quê? Porque ele saiu do quê? Do campo gravitacional que a Terra exerce. Então faz sentido mesmo aquela papaiada ser o quê? Mentira. Não é mesmo? Pode ser que seja, pode ser que não. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Então, essa história aí de criar um campo e que as coisas estejam somente sendo influenciadas dentro deste campo faz mais sentido e também pode até ajudar a tirar aquela ideia de força atrativa da cabeça, porque o universo está crescendo e que não era para crescer. E assim, não explica, mas ajuda, melhora, né? Espero que sim. Pelo menos a gente não tem uma coisa controvérsia aí. Claro que a gente não tem uma explicação, mas ajudou, melhorou. E a comprovação dessa teoria, da teoria da relatividade, sim, gente, foi comprovada que tá certo essa teoria, sim, com a atração de uma estrela na Via Láctea por um buraco negro que está no centro da nossa Via Láctea, né? Dessa. E essa estrela foi sugada por ele e houve uma mudança na velocidade, ela aumentou a velocidade quando ela entrou no campo gravitacional que ele estava exercendo, até porque vocês sabem que nem a luz escapa, né? Então é um corpo com uma densidade infinita, muita massa para um volume minúsculo. E tem um campo gravitacional que a intensidade é absurda, então não tem como escapar, nada escapa nem a luz. Tanto é que os comprimentos de onda da luz emitida pela estrela sofreram uma mudança, e com isso eles conseguiram comprovar que a teoria da relatividade estava certa. Essa é só uma curiosidade. Tem muita coisa para falar disso, gente. Eu resumi assim, entendeu? Temos uma outra teoria que chama mecânica quântica, que eles querem fazer o quê? Eles querem fazer a quantização da gravidade. Quantização. Putz, o que é isso? Isso é você dividir o que você quer estudar em pedaços minúsculos, muito pequenos, indivisíveis. Eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas eu acho que os prótons, elétrons e nêutrons dos átomos são partes indivisíveis. Se eu estiver falando besteira, que Deus me perdoe e os professores de química também. Mas eu acho, assim, que eu aprendi. Então, é por aí. Quantização é você dividir. E o que eles querem fazer? Eles querem dividir a gravidade em pedaços pequenos para estudar o comportamento. Porque, última cola do dia, galerinha, a gente tem quatro forças fundamentais que eles falam no universo: a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E entre essas quatro, a única que eles não conseguiram dividir em pedaços impossíveis de dividir mais foi a força gravitacional. Então, isso aqui é uma pedra no sapato de tudo cientista que você imaginar que estuda esse, o universo, todos
os cientistas, que eles não conseguem. Eles tentam, mas não conseguem. Tanto é que, ó, gravitons, eu acho que fala gravitons. Eu acho que não tem acento no gratons que não vai ser. Então, assim, eles tentam medir esses gravitons. Eles não estão conseguindo. Então, o que aconteceu? Foi criada uma outra teoria, e essa teoria é novíssima. Ela tá surgindo ainda. Tá, assim, tá saindo do forninho a ideia. Eu pesquisei, tinha umas notícias super recentes e eu resolvi colocar. O que que é essa teoria? Chama teoria das cordas, e ela tenta juntar a relatividade com a mecânica quântica e tenta eliminar aquele conceito de matéria escura, que é tudo que os cientistas não explicam. Olha a porcentagem que é essa matéria escura: 27% do universo. É muita coisa que a gente não sabe o que tem nele, ou não tem nada. E a gente só não sabe o que, que tem depois do universo. Eu não sei. Ai, gente, muito louco isso. Então, a gente tem essa teoria das cordas que está tentando juntar a relatividade com a mecânica quântica, e ela parte da essência, a parte da essência que o universo é uma coisa muito simples e que ele só tenta se ajustar para entrar em equilíbrio. O que eles falam é que tudo tenta se espalhar para entrar em equilíbrio, por isso talvez que o universo esteja se expandindo, crescendo aceleradamente. E eles meio que tentam provar isso jogando coisas no chão. Se eu tacar, eu não vou fazer isso, senão minha mãe vai me matar. Se eu tacar esse copo no chão, estilhaçar ele com a água dentro, vai ficar assim? Vai juntar? Não vai juntar, vai espalhar. E é isso que eles falam, que o universo está tentando espalhar para entrar em equilíbrio, para ficar parado depois. Então, o que seria a gravidade? A gravidade seria o meio de tentar fazer com que esse equilíbrio seja alcançado mais facilmente, seja conseguido, e o universo fique muito feliz, muito contente, fique cantando a musiquinha da Xuxa para se alegrar todo sempre. E é isso que a teoria fala. Tá certo? Ai, não tem como saber. Se nem esses caras sabem, como que a gente vai saber? Eu queria muito saber, mas eu acho que nem quando a gente morrer a gente vai estar sabendo disso. Eu acho que era isso. A pergunta maravilhosa que eu queria fazer para vocês. Podem ler. E era isso mesmo. Já podemos encerrar a gravação. Olha, essa aula nem foi grande. Foi bem tranquila a aula.